Olá, caros alunos, hoje nós estudaremos as inequações trigonométricas envolvendo a função cosseno, né? Então, supondo que eu precise calcular o conjunto de solução da inequação cosseno de x maior do que meio. Vamos supor inicialmente que tivéssemos esta situação, cosseno de x igual a meio. Na primeira volta, né, lembrando que os arcos cujo cosseno resulta em meio seriam os arcos de 60 graus e o de 300 graus, tá ok? Porém, pelo fato da inequação exigir cosseno de x apenas maior do que meio e não podendo ser igual a meio, por tal motivo que eu deixei intervalos abertos tanto nos arcos quanto no valor do seu cosseno. Pois bem, agora, para que ele obedeça o fato do cosseno de x ser maior do que meio, nós teremos que obedecer o intervalo de meio até o valor máximo do cosseno, que é o valor 1. Agora vamos ver quais são os arcos que obedecem o fato do cosseno de x ser maior do que meio, inicialmente no intervalo de 0 a 90 graus, ou seja, apenas no primeiro quadrante, né? Note que os arcos que obedecem apenas no primeiro quadrante, né, são os arcos que estão entre 0 e 60 graus, pelo fato das projeções serem maiores do que meio. Note que os arcos entre 60 e 90 graus, eles desobedecem a inequação pelo fato da projeção desses arcos serem menores do que meio. Então, neste caso, né, o conjunto solução seria o intervalo fechado de 0 graus até o intervalo aberto de 60 graus. Então, meu conjunto de solução seria 0 menor do que x menor do que 60 graus. Note que no zero, se ele for exatamente igual a zero, ele obedece o intervalo pelo fato de ser intervalo fechado, e o cosseno de zero ele é igual a meio, igual a 1, obedecendo o fato de ser maior do que meio. Então, nesse caso aqui, o 0 graus também entra. Pois bem, agora, considerando no intervalo de 0 a 360 graus, ou seja, na primeira volta completa, note que no segundo quadrante e terceiro quadrante os arcos desobedecem o fato do cosseno ser maior do que meio. Entre 270 graus e 300, eles também desobedecem. Agora, os arcos que estão entre 300 até 360 graus, né, todos esses arcos aqui, ó, obedecem o fato do cosseno ser maior do que meio, em função da projeção deles estarem entre meio e 1. Agora, note que se você escrever o intervalo, nós sempre escrevemos um intervalo, sempre o menor na frente do maior. Note que o menor aqui no nosso caso seria o 60, né? E o maior 300. Mas eu não posso escrever 60 menor do que x menor do que 300, né? Pelo fato de esse intervalo resultar justamente todos os arcos que desobedecem à inequação. Porque o intervalo de 60 até 300 seria esse intervalo aqui, sendo que no fato o que resultou foi este. Então, como que eu devo escrever esse conjunto de solução? Neste caso em particular, pelo fato do intervalo, né, que obedece à inequação passar pela origem, eu vou ter que dividir em dois intervalos, um para o primeiro quadrante e outro para o quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante seria 0 graus menor ou igual que x menor do que 60 graus, ou no quarto quadrante seria de quase 300 até exatamente 360. Então seria 300 graus menor que x menor ou igual que 360 graus. Considerando agora dentro do conjunto dos reais, lembrando que quando você for trabalhar dentro dos reais, tanto faz vocês trabalharem em graus ou em radianos. Para mudar um pouquinho, vamos escrever esse conjunto de solução agora em radianos. Lembrando que o 60 graus ele é o π sobre 3. No segundo quadrante seria o 120. O 120 seria o dobro de 60, 2π sobre 3. Portanto, o 300, que é o oposto ao 120, seria o 5π sobre 3. Lembrando que o zero em radianos é 0 e o 360 seria o 2π. Tá ok? Agora note que não seria errado, tá, a gente separar em dois intervalos, como fizemos no intervalo de 0 a 360. Eu poderia escrever 0 mais n vezes 2π,
menor ou igual do que π sobre 3 mais n vezes 2π e assim por diante. Mas note que esses dois arcos são simétricos em relação, né, à origem. Então, ao invés de escrever o 5π sobre 3, note que aqui é o π sobre 3 e se eu percorrer nesse sentido, aqui nós cairíamos no menos π sobre 3. Então, nesse caso, eu poderia escrever mais π sobre 3 e menos π sobre 3 mais n vezes 2π para embutir todas as voltas. Então, o conjunto de solução seria menos π sobre 3 menor do que x menor do que mais π sobre 3. Para envolver agora todas as voltas, somo mais n vezes 2π mais n vezes 2π. Lembrando que o n tem que pertencer ao conjunto dos inteiros por representar a quantidade de voltas. Obrigado pela atenção e bons estudos.